Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos de volta ao 7º vídeo da nossa série de tutoriais sobre o GeoInfor. Dessa vez nós vamos falar sobre as propriedades ópticas dos materiais e das superfícies. E este tutorial em particular será dividido em duas partes, para organizar melhor o conteúdo e para que cada vídeo não fique tão longo. O Geant tem dois modelos para o fóton. Um que representa o seu comportamento do tipo partícula, que é o que nós observamos nas altas energias. Esse comportamento é encapsulado na classe D4 Gamma. Já o comportamento do tipo onda está encapsulado em outra classe, que é a D4 Optical Photon. Então, quando nós falarmos sobre Optical Photon, ou fóton óptico, que parece redundante, mas é a forma como o Geant decidiu representar ou nomear essa entidade, quando falarmos sobre isso, estamos falando da propagação de ondas eletromagnéticas cujo comprimento de onda é muito maior do que o espaçamento atômico. E não existe uma transição suave entre os dois modelos, eles são entidades completamente diferentes. E quando você está tentando criar essas entidades como partículas primárias, cabe a você analisar a faixa de energia e o tipo de comportamento que você espera daquela partícula para saber se você vai criar um gama ou um fóton óptico. O fóton óptico, ele reage a propriedades dos materiais englobadas nos volumes e também das superfícies entre os volumes. A razão de dividir esse tutorial em duas partes é que esse assunto seria bem extenso de programar e mostrar para vocês num único vídeo. Eu quis organizar dessa forma, onde primeiro nós vamos falar sobre as propriedades dos volumes, ou seja, as propriedades ópticas dos materiais, e no próximo vídeo vamos falar sobre as propriedades ópticas das superfícies. Um aviso: isso não é um tutorial sobre a classe D4 Optical Physics, que nós vamos ver daqui a pouco. Eu estou avisando isso antes de mostrar essa classe. Esta classe representa todos os fenômenos ópticos do Geant, e isso em si é uma biblioteca muito extensa e que merece o seu próprio tutorial. Então esse tutorial é dividido em duas partes, e nós vamos falar sobre refração e reflexão, que respectivamente dependem das propriedades do objeto, do material e das propriedades da superfície. Então, vídeo 1, vídeo 2, parte 1, parte 2. Apesar de não ser um tutorial sobre a D4 Optical Physics, sobre essa classe, nós precisamos dela para habilitar a física óptica na nossa simulação. Nós fazemos isso registrando uma instância dessa classe, um objeto dessa classe, na nossa lista de física. Então vai lá onde você tem a sua lista de física declarada e você invoca o método registerPhysics e você passa aqui um ponteiro para uma instância dessa classe. Neste exemplo especificamente, você não precisa guardar um ponteiro para essa instância porque nós não vamos usá-la diretamente. Quem precisa dela é a lista de física. Então você pode criar essa instância direto dentro do método que o C++ entende que você está passando a posse deste objeto para a lista de física. E o Geant vai se responsabilizar por deletar isso. Lembra? Todo new tem que ter um delete? O Geant vai fazer isso para você quando a physics list for destruída. Então vamos falar das propriedades dos materiais. Os materiais representados pela classe D4 Material podem ter a eles relacionadas propriedades tanto mecânicas quanto ópticas. Propriedades mecânicas como densidade e pressão são relevantes quando estamos falando de gases, por exemplo. Agora, claro, densidade também é importante quando estamos falando de sólidos e líquidos, mas a pressão não faz sentido para sólido e líquido dentro do contexto do Geant. Já propriedades ópticas, nós temos índice de refração, coeficientes de reflexão e transmissão, comprimento de atenuação e propriedades ativas como cintilação e deslocamento de ondas, isso para citar as mais relevantes. E para cada instância
da classe de for material, ou seja, para cada material na sua simulação, você pode ter uma tabela de propriedades associada. E essa tabela vem na forma de uma classe, de um objeto da classe de for material properties table. As propriedades, elas são categorizadas de duas formas. E isto tem relação com a sua dependência com a energia do fóton. Então, aquelas propriedades que independem da energia do fóton são consideradas propriedades constantes. E eu incluo elas na simulação através do método addConstantProperty. Eu só tenho que dar qual é a propriedade e qual é o valor dela. Por outro lado, as propriedades que dependem da energia do fóton, e esse vai ser nosso caso hoje, já que o índice de refração depende do comprimento de onda da luz e, consequentemente, da sua energia, essas propriedades são adicionadas pelo método addProperty. E eu preciso passar uma sequência de valores, uma tabela, por assim dizer, de valores do índice de refração em função do comprimento de onda ou da energia do fóton. Para que o índice de refração funcione como deva, para que a física óptica do geante reconheça a propriedade de índice de refração, é necessário definir o índice de refração nos dois materiais, ou em todos os seus materiais, nesse caso, para que quando um fóton chegue na fronteira de um material para o outro, ele não seja destruído. Então, se eu tenho dois materiais transparentes e eu não defino o índice de refração de nenhum deles, quando o fóton vai se propagando e atinge a borda desse material, ele não passa para o outro, ele é destruído. Caso o índice de refração do meio de onde ele vem e o meio para onde ele vai, ambos estejam definidos, o geante calcula as propriedades refrativas. Cada propriedade é identificada por uma palavra-chave, e a palavra-chave para o índice de refração é essa daqui, R-index, tudo junto. Nós vamos precisar daqui a pouco para dizer para ele que nós estamos adicionando o índice de refração. O índice de refração, como eu já mencionei, é uma propriedade não constante. Ela depende da energia, o que significa que no mínimo você tem que passar dois valores. No mínimo você tem que ter duas energias diferentes e falar o índice de refração nessas duas energias. Nós fazemos isso através de arrays da linguagem C, aquelas variáveis contíguas que a gente cria, sequenciais e sem espaço, né, que eu crio direto utilizando a linguagem C. Então eu preciso de uma dessas para armazenar as energias, a tabela de energias, e a outra para armazenar a tabela de valores, respectivamente. Isso independente de seu índice de refração. Qualquer uma das propriedades não constantes precisa dessa estrutura, que vai ficar mais claro daqui a pouco quando nós formos programar. E por fim, nós vamos usar um truquezinho, porque eu vou considerar o índice de refração como constante nesse meu exemplo. Eu quero mostrar para vocês como fazemos isso. E é bem simples. Basta definir duas energias diferentes e dar o mesmo valor de índice de refração para as duas. O geante vai automaticamente interpolar e extrapolar este valor para todas as energias do fóton óptico. E vai ser efetivamente uma propriedade constante. Vamos para o código para mostrar para vocês como isso é feito. Como sempre, começamos de onde paramos. Eu tirei uma cópia da pasta que continha o nosso tutorial 006 e começamos de um programa idêntico. Eu estou aqui no main, no nosso programa principal, e vou identificar aonde está a nossa physics list. Está aqui na linha 51. Então, physics list, o que eu fiz foi pedir para a minha fábrica de physics list carregar uma physics list pronta que ele tem para estudos de blindagem, shielding. Eu não vou mexer nisso e, para falar a verdade, não importa qual physics list você teria aqui, ou não importa sequer se você já sabe como e seguiu os passos para criar sua própria physics list do zero. O que nós temos que fazer, na verdade, é vir aqui em cima e invocar uma biblioteca, um arquivo cabeçalho para a óptica física. Então, optical physics. Nós pedimos para include de for optical physics. Agora, eu venho aqui
logo abaixo de onde eu criei a minha lista de física. Então, quando eu peço para a minha fábrica de físicas de lista instanciar ou me passar uma referência para uma física pronta, eu venho aqui e digo Physics List, Register Physics. E aqui dentro eu vou registrar uma nova física para ele considerar na simulação. E nós vamos dizer, então, New D4 Optical Physics. E pronto. Neste momento, nós temos a física óptica registrada. Ela já aparece na nossa interface com o usuário, mas ela ainda não é usada, porque eu preciso de um detetor que tenha propriedades ópticas definidas. Como vamos fazer isso? Vamos lá, aqui em Source, My Detector, e nós vamos mudar o nosso detetor hoje. Vamos abandonar aquele conceito que nós vínhamos seguindo e vamos começar um detetor ligeiramente diferente. Então, a primeira coisa a fazer é descartar tudo que nós não vamos usar. Então, não vou usar sensores, não vou usar aquelas caixas, não vou usar mais nada daquilo. Eu vou manter apenas o volume do mundo e os meus materiais. Mas eu também vou mudar os materiais. Eu vou manter o ar. Então, eu vou separar o ar aqui em cima. Eu vou trocar argônio por água. Então, water. E aí eu invoco aqui o material pronto, D4 water. Vou dar um espaço, vocês já vão entender por quê. E aqui eu vou trocar o aço inox que eu vinha usando antes por vidro, glass. E o material pronto para isso é glass plate. Antes de prosseguir para a construção do nosso novo detector, nós vamos atribuir propriedades ópticas a esses três materiais. Vamos começar pelo ar. Como fazemos isso? Aliás, em geral, né? Nós vamos começar pelo ar, mas como fazemos isso? Fazemos através da criação de uma tabela de materiais. Para isso eu preciso vir aqui em cima e incluir D4 Material Properties Table. E agora nós criamos uma instância aqui. Vamos chamar de Air Properties Table. Então, auto Air Properties Table igual a New Properties Table. Agora eu vou conectar as duas. Este é o material. Estes são suas propriedades. O Giante não sabe que essa propriedade é daquele material simplesmente porque eu coloquei o mesmo nome aqui. Não, eu preciso dizer para ele que é. Então, eu vou chamar meu material Air Set Material Properties Table. E agora eu passo o ponteiro para a tabela. Air Properties Table. Pronto. Então, a partir daqui, toda propriedade que eu adicionar nessa tabela, o Giante sabe que essa propriedade é do material ar. E nós vamos fazer a mesma coisa para os outros materiais. Só vou trocar air por water. Aqui, aqui e aqui. E de novo, agora vou trocar water por glass. Pronto. Agora nos resta preencher essa tabela ou estas tabelas com as propriedades. Eu vou precisar de um array para guardar a energia do fóton. Então, double photon energies, pode dar o nome que você quiser. Nós vamos usar apenas 2 para fazer aquele truquezinho e considerar constante.
eu posso vir aqui em cima antes e dizer const int n data, número de pontos que eu tenho, e dizer que é 2. E aí daqui para baixo eu vou usar como 2. Quando eu declaro um array como este, eu posso usar chaves para já definir os seus valores durante a declaração. E aqui eu vou usar dois valores conhecidos, 1.65 electronvolt e 3.10 electronvolts. Esses são mais ou menos os limites da luz visível. Então tudo que está aqui dentro é luz visível. Mas para falar a verdade não importa. Se você quisesse colocar aqui 1 e 10 electronvolts, não importa, porque ele vai considerar como constante. Ele vai traçar uma reta conectando o índice de refração constante que eu vou dar. Caso você quisesse de fato importar uma tabela de índice de refrações reais, é assim que você faz. Você colocaria todos os valores da energia aqui e depois, num outro array que nós vamos criar aqui embaixo, os valores do índice de refração para cada uma dessas energias. Então vamos vir aqui no AR. Tá bom? Air or index, refractive index, and data. No AR nós vamos considerar 1.0, não precisa ter unidade. Só para lembrar que aqui em cima eu só pude usar EV de electronvolt desse jeito por causa dessa linha, using namespace CLHAP. Caso contrário, eu teria que ter digitado CLHAP dessa forma, para dizer que essa unidade pertence a esse espaço de nomes. Mas a gente já fez isso. Se você vem acompanhando nossos tutoriais sem pular nenhum, você sabe que a gente só pode digitar assim abreviado, porque eu invoquei o espaço de nomes lá em cima. Então aqui está o índice de refração do ar, e agora nós vamos adicionar a tabela de propriedades do ar. Eu pego aqui o nome, add property, já que é uma propriedade variável. Vamos ver o que ele nos recomenda aqui. OR_index é o nome da propriedade. Depois, olha aqui, primeiro é a palavra-chave, key. Aí eu tenho algumas opções, eu vou usar essa segunda opção. A chave, que eu já digitei aqui, OR_index, que identifica que é o índice de refração. Depois as energias do fóton, depois os valores e por último o número de entradas na nossa tabela. Então nós já temos tudo. Photon energies, air or index, são os índices de refração, e o número de dados and data. Pronto, a partir daqui o ar tem seu próprio índice de refração e nós vamos repetir isso para os outros materiais. Então vamos aqui para água. De novo eu vou trocar air por water, aqui e aqui, e simplesmente vou mudar para 1.33, índice de refração aproximado na água, e aqui eu preciso mudar também para water, mas o array com as energias do fóton eu não preciso porque eu estou usando o mesmo. Eu não necessariamente precisaria usar o mesmo, eu poderia ter tabelas diferentes, indicando valores de índice de refração para energias diferentes, mas aqui eu estou simplificando, então são os mesmos valores de energia, só estou mudando o índice de refração em cada um. E, por fim, mesma coisa para o vidro. Para o vidro eu vou considerar como sendo 2,5, o que é alto até para um vidro, mas a minha ideia é mostrar para vocês o fenômeno. Então, glass e glass. Muito bem, propriedades estabelecidas. Agora vamos criar o nosso novo detetor.
Hoje eu quero fazer bem simples, eu simplesmente vou fazer uma caixa dentro da outra. Eu já tenho meu volume do mundo já é preenchido de ar. Então, dentro desse volume de mundo, eu vou criar uma caixa de água. Então, primeiro a geometria. Posso copiar até daqui de cima. E vamos dizer que seja... Lembra que cada um desses é metade da dimensão, então nós temos que criar uma variável aqui, ajuda a criar pelo menos uma variável. Vamos fazer cubos. Então, side, water, box. Vamos dizer 20 centímetros. E aí eu copio aqui, porém dividido por 2. Dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2. Ah, faltou um ponto e vírgula aqui em cima, não pode esquecer o ponto e vírgula. Eu já vou criar todos os elementos. Então aqui eu tenho a água e agora eu vou criar uma caixa de vidro, glass box, que vai ser menor, 10 centímetros. Então só tenho que mudar aqui para glass, pegar esta dimensão e colocar aqui para ser dividida por 2, porque depois ele multiplica por 2 de novo. Vocês já entenderam essa parte, né? Muito bem. Próxima etapa é dar um volume lógico. Então, atrelar esses sólidos geométricos, essas caixas, ao material, igual tem aqui em cima. Então, eu posso até copiar aqui essa linha do volume lógico e do volume físico para cada um deles. Então, aqui na água, vamos chamar de logical, ou vamos abreviar, log water. Aliás, aqui em cima depois eu vou querer abreviar também. E depois phys water. Então, o volume lógico, ele é a união da geometria, então vou substituir aqui, com o material. O material é water e o nome vai ser logical water. Ou logical water box, se você quiser. Você pode ter várias coisas com água, então talvez seja bom especificar um pouco mais. Outra coisa que a gente pode fazer, que eu não tinha feito até agora, e que talvez valha a pena fazer, é a seguinte. Nós podemos dar nome para essas coisas seguindo uma hierarquia. A gente faz isso no volume físico, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Olha, o volume físico do mundo se chama só world. Olha o que acontece aqui. A água está inclusa dentro do world. Então, quando eu vou posicioná-la, vou criar aqui auto phys water. Então, eu vou criar um volume físico. O volume físico é, eu pego um volume lógico e posiciono em algum lugar do mundo. Então, nenhuma rotação, eu coloco ele como ele foi criado. A posição é 0, 0, 0. Quem é o volume que está sendo adicionado aqui? Então, o volume que está sendo adicionado aqui é o volume da água, log water. Então, eu coloco aqui. Aí eu vou dar um nome. Eu posso chamar de simplesmente water box. Mas algumas pessoas usam uma estrutura como se fosse de pastas e escrevem, só que tem que ser barra assim, senão ele não entende. E escreve assim, por exemplo, world barra water box. Assim, quando você estiver simulando e você vê essa palavra-chave, você vai saber que a water box pertence, está inserida dentro do volume do mundo. O próximo parâmetro é quem é o volume mãe. E o volume mãe da água é o volume do mundo. Então eu preciso pegar aqui o logical world e dizer, olha, eu inseri dentro desse. E é assim que ele sabe a fronteira, ele sabe que a água está inserida dentro do ar, porque cada um desses tem um material associado. Isso faz parte da nossa ótica depois também.
Agora eu vou replicar essas duas últimas linhas para o vidro. Então, log glass, fiz glass. O volume lógico vai usar essa geometria, glass box. O material é glass e o nome logical glass box. Na hora de posicionar, o volume que eu estou posicionando é o log glass e o volume mãe é o log water, porque eu estou colocando um dentro do outro, todos na coordenada 0, 0, e é um menor do que o outro. Então eu venho aqui, na hora de colocar o nome, e eu posso dizer barra glass box. Então ele entende que é dentro do mundo, tem um water box, dentro do water box tem o glass box. E é isso. Vamos compilar então. Eu vou abrir aqui um terminal. Eu não compilei nenhuma vez ainda, hein? Espero que não dê nenhum erro. Aparentemente não. Lembre-se que esse segmentation fault que aparece aqui não é culpa nossa. Ele vem aquele programinha do Geante que inclui as bibliotecas na compilação. Eu vou executar. Não temos nenhum erro de execução. Aparentemente está tudo limpinho. Mas nós também não temos uma macro para injetar fótons como partículas primárias. Vamos mudar a nossa macro de muons para poder fazer isso. Eu vou dar um salvar como para fazer uma cópia, eu vou chamar de photons. Basicamente o que temos que fazer aqui é mudar de mu mais para optical photon. A energia também, vamos colocar mais ou menos no meio do espectro visível, que tal 2,50 electronvolts. E nós também precisamos, no caso do fóton óptico, definir a polarização. Se a polarização não te interessa, basta colocar um vetor 1, 0, 0. Qualquer vetorzinho de 3 componentes aqui dará conta de descrever a polarização da nossa partícula. Com isso a gente pode executar de novo. Não precisa compilar mais uma vez, porque o programa não mudou. Eu só tenho que apontá-lo para a macro correta. E lá está o nosso detetor, um cubo dentro do outro. O cubo mais externo é o cubo do volume de mundo. Lá dentro nós temos a água e temos também o nosso cubo de vidro. Vamos arrumar algumas coisas. Quando ele está rotacionando assim livremente, ele dá uma mensagem aqui embaixo dizendo que o ângulo polar de visualização ficou singular. Isso tem a ver com a forma como nós configuramos. Eu posso copiar essa sugestão que ele dá aqui embaixo, Rotation Style Free Rotation. Vou copiar. Vou trazer aqui para a nossa macro, onde nós definimos o Viewing Angle. E vou colar aqui. E também a gente pode mudar esse ângulo de visualização para 0 e 0. Me interessa ver essa simulação completamente de lado. Vou rodar mais uma vez para ver a diferença. Lá está agora, estou vendo completamente lateralizado. E o nosso fóton vem de longe, lá do fora do mundo, e atinge o nosso detetor. Porém, ele não atravessou o vidro. Mas eu desconfio que isso seja por causa da aleatoriedade do Monte Carlo. Ele decidiu absorver esse fóton na superfície. Eu descubro isso clicando aqui no botãozinho verde de play para ver o próximo evento. E lá está, o próximo evento atravessou por completo. Então, cada evento vai se comportar de forma diferente na superfície. Ele joga uma probabilidade para saber se vai ocorrer transmissão, reflexão ou absorção na superfície. Na verdade, naquele ponto, provavelmente não houve absorção, é que nós não vimos. Mas ele deve ter vindo e refletido de volta. Eu acho que a absorção não está definida aqui nesse modelo ainda, nós não falamos nada sobre ela. Porém, refração e reflexão estão definidos.
A gente só não tem controle sobre as probabilidades ainda, porque a gente não mexeu nisso e não vai mexer nesse tutorial. Muito bem. Seria bem melhor se eu pudesse ter um código de cores para essas coisas e também se eu não mostrasse o volume do mundo. Então, como bônus, eu vou mostrar para vocês como fazer isso, como adicionar pequenas visualizações dentro do próprio código. Nós vamos incluir aqui mais um arquivo cabeçalho. Include g4 vis attributes. E aí nós vamos passar esses atributos de visualização para os nossos volumes lógicos. Então começa com o volume do mundo. Ele está aqui em cima, ó, logical world. Eu vou escrever logical world set vis attributes. E aí aqui dentro nós vamos criar um objeto da classe que eu chamei aqui em cima de for vis attributes, atributos de visualização. Então a gente vem aqui, dá new de for vis attributes. E aqui dentro eu vou passar um booleano. Eu vou passar false. Por quê? Porque uma das formas de criar um atributo de visualização é passando um booleano que diz se o objeto é visível ou não. Esse é o primeiro atributo de visualização. Só isso vai fazer com que o volume de mundo se torne invisível na visualização gráfica. E aí eu vou fazer melhor. Vou pegar essa linha, vou colar aqui, vou trocar para log water, que agora eu vou mexer nos atributos da água. E ao invés de true ou false, como ele já é visível, eu vou mudar a cor. Então eu vou escrever aqui g4 color, cuidado com o U, porque é inglês britânico, lembra o geante vem da Europa. Que tal o blue? Abre e fecha parênteses. Mesma coisa para o vidro. Só tem que trocar aqui para log glass, porque eu estou falando do vidro. E a cor, que tal ciano? Cyan. Muito bem, salvei. Esse eu tenho que compilar de novo, porque eu mexi no código. Vamos executar com a nossa macro de photons. E aqui está. Dessa vez, nós temos maior visibilidade e conseguimos enxergar cada elemento. Ainda assim, nosso fóton não faz nada interessante, né? Para que fique realmente interessante, o que eu vou fazer é fazer ele vir em um ângulo aqui de cima. Vamos ver como fazer isso. Não tenho mais que mexer no binário. Tenho que mexer apenas na macro. Então eu preciso mexer em posição, vou até separar aqui para ficar mais fácil de ver, e direção. Posição, eu vou disparar de cima do bloco. O nosso bloco, o bloco de água, ele é 20 por 20. Então se eu colocar, vamos chamar aqui para ver. Se eu colocar ele aqui em cima, aqui é o 0, 0. Se eu puxar ele 30 centímetros para a esquerda e 30 centímetros para cima, eu vou estar colocando ele imediatamente nessa diagonal aqui. Na verdade, eu não quero que ele entre exatamente na diagonal, porque senão ele vai atingir os cantos. Eu quero que ele atinja mais ou menos aqui. Então, o que eu vou fazer é puxar ele, digamos, 25 para a esquerda e 30 para cima. Vamos ver se funciona. 25, negativo, porque é para a esquerda, 30 para cima, e a unidade eu vou mudar para centímetros. E a direção, eu quero que ele entre 45 graus de cima para baixo. Então, o vetor direção, ele está positivo na direção de x, que é para a direita, e negativo na direção vertical, que é para baixo. Então, 1, menos 1, 0. Lembrando que essa direção, ele normaliza sozinho. O importante é você dar a proporção entre. Então, como eu coloquei componentes iguais, ele vai fazer 45 graus no plano XY para baixo. Ok? Executando de novo. Vamos ver se deu o efeito que a gente quer. Opa, aí sim! Vou aumentar a tela
E aí nós podemos ver o que aconteceu. O fóton veio em 45 graus, sofreu refração na primeira superfície, refração na segunda, refração na terceira e refração na quarta, saindo do outro lado e indo até abandonar o mundo. Ficou bonito. Se eu pedir outros eventos, outras coisas podem acontecer. Não acho que vão ser todos iguais. Olha aí. Porque em cada superfície ele toma uma decisão se vai ocorrer transmissão e, portanto, refração, ou se vai ocorrer reflexão. Nós ainda não temos controle sobre essa decisão, mas ela existe. E quando reflete aqui embaixo, olha o que aconteceu. Ele teve que voltar e refratar para cima, mas ele poderia ter tomado uma decisão diferente em cada um dos vértices. E eu tenho a impressão que se eu continuar mexendo aqui, em algum momento eu vou achar algo mais divertido. Olha aqui, refletiu e voltou. Esse é parecido com aquele primeiro, só que agora como tem em ângulo, ao invés de voltar pelo mesmo caminho e formar uma única linha, a gente vê o que aconteceu. Olha esse que interessante. Ele veio, duas refrações, uma reflexão, aqui ele fez reflexão de novo. Esse ângulo bem raso deve ter sido uma reflexão interna total, já que o índice de refração desse é maior do que o do vidro, é maior do que o da água. E aí ele refrata e sai de novo. Bem bonito esse evento. E é isso por hoje. Espero que tenha sido claro, espero que esteja sendo útil. E eu vejo vocês na segunda parte, onde nós vamos explorar o modelo de superfícies. E vamos atribuir as propriedades da interface, incluindo qual é a probabilidade de fazer esses fenômenos de transmissão ou reflexão. Isso vai lá nas propriedades das superfícies. Vejo vocês então no vídeo 8, que é a parte 2 desse tutorial de óptica física no GEANT. Até lá!